Ô, Fala, Jackson, Marco. boa noite. Paz de Jesus, tudo bem com você? Paz, meu irmão, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E a família, a Jane, as crianças, a Lívia e a Lana, como é que estão? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus a gente está aí em processo de mudança, mas tudo muito bem, graças a Deus. Me diz e aí a Maíra, como é que tá a Maíra, as crianças? Tá todo mundo bem? Felipe, Rebeca, como estão? Aqui também estão todos bem, né? A gente está nesse tempo de quarentena, todos resguardados aqui dentro de casa, mas enfrentando aqui com paciência, né? Todo esse tempo, porque em relação a esse tempo, o que nós podemos fazer fisicamente, é mais ou menos isso mesmo, né? Só isso. E, bom, Jefferson, é um prazer para mim ter você aqui convidado para participar da minha live, né? Eu fiquei muito feliz aí com o seu sim, né? Queria te receber muito bem e aproveitar para receber bem também todos os nossos companheiros aqui da internet, o pessoal que está acompanhando a live no Facebook e nas redes sociais. Que bom, graças a Deus. Estou publicando aqui agora para os irmãos também acompanharem no Facebook. E vamos lá. É um tema muito bacana, é um tema que eu gosto muito e fiquei feliz pelo convite e pelo seu interesse também de ouvir Ah, um claro. pouquinho, de partilhar sobre a unidade dos cristãos. Claro que sim, né? O tema da unidade dos cristãos é um tema muito presente aí na nossa realidade, né? E, bom, para a gente já adentrar nesse tema, Jefferson, eu gostaria de ver com você Tá sobre a bom. sua experiência. Fala um pouco para mim, da sua experiência em relação à unidade dos cristãos. Marcos, se eu falar para você que eu era o cara mais contra a unidade dos cristãos que existia no mundo, você não acredita. Eu sempre fui aquele cara que, desculpa até a expressão, mas era a minha verdade, eu preciso falar. Eu era aquele cara que gostaria de brigar com o evangélico que viesse falar mal de Nossa Senhora para mim. Porque, sendo católico, eu sempre fui alguém muito devoto e sou ainda. Só que lá atrás eu não tinha essa revelação do Espírito Santo a respeito de unidade. E como que aconteceu para eu ter essa experiência de unidade? Foi num sonho. Ah, é Marcos, mesmo? exato. Eu estava dormindo, eu tive um sonho onde eu estava orando junto com um pastor de uma igreja evangélica que eu sequer conhecia. Eu Um tinha visto sonho. ele num sonho. Eu tinha visto ele de vista, mas eu não tinha contato. Era um pastor da Bola de Neve de Itapevi, na Aham. época, lá atrás. E aí eu sonhei que nós estávamos orando juntos. E aí eu acordei bravo com Deus, mas muito bravo mesmo, né? Tava muito bravo porque para Deus eu comecei a orar, eu estava indo trabalhar e orando e falando: Deus, ele vai se converter, né? Ele vai virar católico, porque que eu até usei essa expressão, que papagaiada é essa? Eu orando com o evangelho. Ele vai virar católico, né? E aí eu falei assim, não, o senhor vai ter que me explicar o que é isso, o que o senhor quer dizer com isso. E aí, Marcos, Deus falou assim para mim, falou assim, você não ora para que o reino de Deus venha sobre a cidade de Itapevi? Eu falei, sim. Então, enquanto não houver unidade, não vai ter avivamento na cidade. Marcos, aquilo foi um tapa na minha cara. Aham. Por quê? A gente orava, a gente sempre foi para a praça com a minha comunidade chamada Missão E Reino isso de você Deus, da estava no qual eu seu faço sonho? parte, Ou isso você estava no seu e a gente sonho? sempre acreditou que o avivamento vai fluir do Brasil para as nações. E aí, com os meus irmãos, a gente sempre falou, ué, se Deus vai avivar o Brasil, ele pode avivar uma cidade como sinal do avivamento. Ele fez isso em Éfeso, está na palavra. Falei, então,
vamos orar, né? Nós sempre oramos por isso. E aí Deus vem e fala isso. Enquanto não houver unidade, não vai ter avivamento na cidade. Ali o meu coração começou a quebrar com relação à unidade, porque eu não vi os evangélicos como irmãos. Eu via como pessoas que afrontavam. Só que eu não sabia que do meu lado a gente também afrontava eles. Então era chumbo trocado, né? Então eu continuei orando e falando para Deus, meu Deus, mas me explica direito. Ele falou assim, ó, por que eu haveria de avivar a cidade de Itapevi da maneira que está? Para vocês ficarem brigando entre vocês e falando assim, ó, fomos nós, católicos, que avivamos a cidade. Aí para o pessoal da Assembleia de Deus falar, não foram os católicos. Fomos nós da Assembleia. Aí o pessoal da Batista fala, não foram nem os católicos, nem a Assembleia, foram nós batistas. Aí Deus virou e falou assim, ó, enquanto não houver unidade, não tem avivamento na cidade. Aí eu falei, mas Deus, por que isso, tal? E aí ele falou assim, mais uma vez para encerrar, ele falou assim, ó, por que eu haveria de avivar a cidade da maneira que ela está? Para vocês ficarem brigando, degladiando entre vocês, para ver quem vai ficar com os recém-convertidos? Aí ele falou assim, não vou dividir. Enquanto não houver unidade, não terá avivamento na cidade. Aí eu acordei. Olha. Quando eu acordei, Marcos, o Espírito Santo, ele foi mudando a minha mentalidade, porque não tem outra maneira, Marcos. A unidade dos cristãos é obra do Espírito. Não é fruto do esforço humano, não é fruto de ações, de eventos. A unidade dos cristãos é obra do Espírito. Só o Espírito Santo pode convencer um ser humano sobre a unidade. E eu fui convencido pelo Espírito em sonho sobre a unidade dos cristãos. A partir daquele dia, a minha mentalidade mudou. Essa foi a minha experiência sobre a unidade dos cristãos. Ô Jefferson, tira uma dúvida para mim. Esse convencimento foi apenas a partir desse sonho ou teve um processo aí, mesmo que rápido ou um pouco mais demorado? Foi exclusivamente a partir do sonho esse convencimento? Foi, Marcos. É assim, a verdade é que eu participo de uma comunidade que sempre teve uma vocação para a unidade, só que nunca foi algo imposto. Nosso fundador, que é o Cláudio Souza, ele sempre respeitou e não influenciou a gente em momento algum a respeito de unidade. Uhum. Então o Espírito Santo foi gerando isso por conta própria. Aconteceu comigo através de sonho, aconteceu com outros irmãos através de outras experiências. E aí, a partir desse sonho, eu comecei a ter o coração mais quebrantado para a unidade. E eu comecei a ver os meus irmãos evangélicos de outra maneira, né? Então, a partir dali, Deus ele começou a juntar pessoas que tinham esse mesmo propósito. Foi bem bacana. Legal. Ô Jefferson, nossa, o assunto ele vai ficando interessante, vai instigando a gente a fazer perguntas. Antes de eu fazer uma próxima pergunta aqui para você, eu queria mais uma vez acolher as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, nessa live aqui pelo Facebook, né? Tô vendo aqui alguns nomes, não vai dar para falar todos, né? Mas tô vendo Florisvaldo, Rogério, a Dani, a Maíra, minha esposa, digníssima esposa, né? A sua esposa também deu uma boa noite aqui, a Jane, boa noite, Jane, que eu vi aqui, o Augusto, né? A Denise. Bom, é uma infinidade de nomes, né? Eu gostaria de coração poder acolher um por um, né? Pena que eu não vou conseguir dizer todos os nomes, mas sejam todos bem-vindos nessa live. A presença de todos é muito importante aqui pra gente. Ô Marcos, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que seu microfone abaixou sozinho. Eu aumentei aqui e ele ficou um pouco... Eu quase não estou conseguindo te ouvir. Eu não sei se os ouvintes também estão tendo essa dificuldade. Tá, eu aumentei aqui o volume, tá melhor agora? Não, continua do mesmo jeito.
Mas eu consigo Tá. te ouvir. Pode continuar. Tá bom, então. Vamos ver. Eu vou tentar aqui sem o fone de ouvido, que talvez seja melhor assim. Bom, ô Jefferson, você falou aí agora da sua comunidade, né? Eu imagino que você vai ter um assunto, vai ter mais conteúdo para falar, mas o que eu gostaria de perguntar para você é sobre as iniciativas de unidade que você participa. A sua comunidade é uma iniciativa de unidade? Tem outras iniciativas? Como que é esse trabalho que você desenvolve? Bom, eu faço parte da comunidade de aliança Missão Rio de Deus, né? E é uma comunidade que tem um caráter de unidade, né? A gente pode chamar até quase como um carisma, né? Sim. O fundamental nosso. O nosso maior chamado é trabalhar pela unidade dos cristãos, né? Mas existem diversas iniciativas de unidade que estão próximas de nós. Vou dar alguns exemplos. Na nossa comunidade, Deus nos deu a graça de fundarmos uma casa de oração em unidade. É uma casa onde tem 2 pilares, que foi constituída sobre 2 pilares, um católico e um evangélico, né? Tudo isso em comunhão com a Santa Igreja, né? Tudo isso com embasamento na sã doutrina. E nós fizemos a inauguração pouco tempo antes de iniciar essa pandemia maluca aí de coronavírus, que infelizmente fechou, né, por obediência. Nós não estamos tendo eventos abertos, né? Está havendo lives, todo sábado tem live chamado Desperta Minha Noiva, inclusive sábado agora às 8 horas vai ter, né, no perfil da comunidade. Mas nós fizemos essa inauguração dessa casa de oração que funciona na cidade de Itapevi e que tem como objetivo um dia ter 24 horas de adoração e intercessão pela nossa cidade e pela nação brasileira, né? Onde ministérios católicos e evangélicos vão se revezar orando e adorando o Senhor em unidade certo. E amor. Existe também o Em Cristos, que é o encontro de cristãos em busca de unidade e santidade. O Em Cristos tem mais de 10 anos, né? A primeira reunião do Em Cristos foi em Cachoeira Paulista, lá com o Monsenhor Jonas Abib, que naquela época ainda era padre Jonas Abib. Sim. Participam Padre Douglas Pinheiro, Padre Marcial Massaneiro, que é a voz, né? Ele faz parte do Concílio Pontifício da Unidade dos Cristãos, lá na Santa Sé. Então, existem diversos outros padres e bispos, né, católicos, e muitos irmãos evangélicos também, inclusive Asaf Borba, Bené Gomes e diversos outros irmãos. Existe, então, a Casa de Oração, existe o Em Cristos. Aqui em Cotia, perto de nós, também tem uma unidade, um evento de unidade dos cristãos com o Padre Douglas e o Pastor Efigênio. No Brasil, a unidade dos cristãos tem diversas iniciativas, mas o Em Cristos é o mais famoso deles. Tem também, no Rio de Janeiro, o Somos Um, com o Isaías Carneiro, né, que faz um encontro mundial, vem gente do mundo inteiro participar. No Brasil, é chamado de Em Cristos. Lá na Argentina, é chamado de Cresces, que inclusive foi fundado por Cardeal Bergoglio, que hoje é o nosso Papa Francisco, né? Então, nos Estados Unidos, tem United in Christ. Então, existem diversas iniciativas de unidade cristã. Na Renovação Carismática, inclusive, faço parte do Conselho, eu sou membro do Conselho pela Unidade dos Cristãos no estado de São Paulo, junto com o Juan Anderson Leite e diversos outros irmãos da Renovação Carismática no estado de São Paulo. Então, são diversas iniciativas de unidade que estão em unidade com a igreja, com a Renovação Carismática e com as novas comunidades
são diversas, irmãos. É uma pluralidade muito grande de iniciativas. Realmente, você citou aí diversas iniciativas, né? Eu queria aproveitar e perguntar para você, Jefferson, no começo, acho que você estava falando aí dessa emoção que você teve pelo seu sonho, você falou do uma coisa que partiria aí não sei se foi nesse momento, mas você falou que partiria do Brasil, né? Eu queria entender Sim. melhor isso. Vocês enxergam que esse propósito ou essa realização vai acontecer do Brasil para o mundo? Qual que é a dimensão que você tem desse mover? Então, Marcos, primeiro assim, eu falava sobre uma questão de avivamento. O Espírito tem gerado na Igreja Católica, em diversos movimentos, de que a Igreja passará por um avivamento nunca visto na Terra, maior do que Pentecostes, maior do que tudo que já foi relatado na Bíblia, que é exatamente o avivamento que vai preparar para a vinda de Cristo. Né? E há um discernimento e um consenso entre os irmãos na Igreja Católica de que esse avivamento fluirá do Brasil, né? E por uma deuscidência, como diria o Padre Léo, esta mesma palavra está sendo pregada nas igrejas evangélicas, de que o último e derradeiro avivamento fluirá do Brasil. E existem também pastores, como Mike Shea, que diz que algo vai fluir de dentro da Igreja Católica. Você vê, o padre Roger Luiz, um grande irmão nosso da Canção Nova, ele tem um livro chamado A Profecia do Avivamento, que fala que o avivamento fluirá do Brasil e de dentro da Igreja Católica. No lado evangélico tem o Mike Shea, que é da Casa de Davi, que fala que Deus vai fazer fluir algo de dentro da Igreja Católica. Então, nós vemos ali uma unidade, um discernimento onde o Espírito Santo gera isso. Não é com relação à unidade dos cristãos. A unidade dos cristãos, nós cremos que ela é aquilo que falta para que esse avivamento possa explodir. Exatamente porque os últimos avivamentos, Marcos, eles findaram quando o ser humano, a igreja, as pessoas roubaram a glória de Deus e começaram a falar, nós que promovemos o avivamento, da mesma forma que Deus falou para mim no sonho. Uhum. Dessa vez, por causa da unidade dos cristãos, que é o maior sinal de que Deus realmente está às portas, sendo um, ninguém vai reclamar para si a glória de Deus. Né? Então, a unidade dos cristãos é um grande sinal escatológico da volta de Cristo e está acontecendo. E, Marcos, eu vou falar, a gente está falando de católicos evangélicos. Uhum. Mas a unidade dos cristãos, ela está num âmbito muito maior. Nós estamos tendo contato com judeus messiânicos. E o que é? O que Veja são só, os lá judeus? atrás, houve um concílio na Bíblia, onde os judeus, que eram os primeiros cristãos, aceitaram os ímpios, que somos nós, que não éramos judeus e que fomos enxertados na promessa. Hoje, já é o contrário. Os cristãos estão conversando com os judeus messiânicos para aceitá-los de volta. Aceitá-los é até estranho falar, mas para que haja uma unidade onde eles possam ser cristãos sem deixar de ser judeu. Mas isso é um papo para outra live, porque é muita história. Mas a questão é o seguinte, nós estamos falando de um único Deus, de um único Cristo, Yeshua, né? Que é o Senhor de toda a humanidade. Então, há uma rixa entre cristãos católicos e evangélicos,
Mas existe algo ainda muito anterior, que é entre judeus e ímpios. E hoje ainda há a questão dos judeus messiânicos, que são desprezados pelos judeus ortodoxos. Então, são outras coisas para a gente conversar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus está gerando unidade na sua igreja. Houve um encontro há poucos meses atrás, onde estavam judeus messiânicos, estavam árabes messiânicos. São tribos que sempre discordaram, mas que em Jesus, em Yeshua, passaram a ter unidade. E esses mesmos irmãos estavam reunidos com católicos e evangélicos, que são cristãos. Isso é lindo, Marcos. Isso é lindo, porque nós somos um povo só. Nós costumamos dizer o seguinte, que os nossos inimigos nos veem como um só povo. Quando eles vão cortar o pescoço, a gente já viu diversos vídeos assim, deles queimando cristãos, atirando, cortando o pescoço, eles olham para a gente e falam assim: vamos matar essa raça, esses cristãos. Ora, Marcos, se os nossos inimigos nos enxergam como um só, por que nós não podemos ser um? Né? O Papa Francisco fala que no martírio os nossos sangue se unem, é um único sangue. E quando eles vão matar a gente, eles não perguntam se são cristãos, se são evangélicos, se são católicos, se são cóptas. Eles falam, são cristãos. Por isso, nós devemos ser um. Exatamente. Bom, realmente eu queria muito perguntar sobre mais detalhes, né? Mas como você falou, o assunto é muito vasto e teria que fazer uma outra live só para isso, né? Mas então, Jefferson, eu vou perguntar para você sobre a unidade dos cristãos aqui na nossa região, na nossa cidade, na nossa diocese de Osasco. Como que é esse trabalho? Marcos, eu posso dizer para você com certeza, nós só trabalhamos a unidade dos cristãos porque nós estamos debaixo de uma ordem, de uma bênção do nosso bispo diocesano, que é Dom João. Tudo começou com Dom Hercílio. Dom Hercílio, ele direcionou o padre Douglas Pinheiro, um grande sacerdote, irmão, amigo, meu compadre, ele direcionou o padre Douglas para ser o responsável por tratar a unidade dos cristãos na diocese, né? E quando eu tive aquele sonho, que meu coração começou a mudar com relação à unidade, eu conversava com alguns irmãos e alguns irmãos falavam assim: vocês precisam conhecer uma pessoa, Padre Douglas. Inclusive o Padre Hélio, que é diretor espiritual da nossa comunidade Missão de Deus, ele nos falou um dia, falou assim: vocês precisam conhecer um padre, ele é a cara de vocês, Padre Douglas Pinheiro. Então, o bispo deu uma ordem para o Padre Douglas tratar sobre a unidade dos cristãos na diocese, e o Padre Douglas nos conheceu e foi amor à primeira vista, né? Então, a partir dali, nós começamos a trabalhar a unidade dos cristãos debaixo da obediência e da ordem de um bispo, do nosso bispo diocesano. Nós não fazemos nada sem que o Padre Douglas esteja sabendo, e tudo que o Padre Douglas está sabendo, ele relata ao nosso bispo diocesano. Então, na nossa diocese, existe a casa de oração, somos um, sejamos um, né? A casa de oração Sejamos Um, na cidade de Itapevi, onde nós trabalhamos a unidade dos cristãos. E existe também o trabalho que o Padre Douglas faz na cidade de Cotia, com o pastor Efigênio, um grande amigo nosso, um grande irmão, que faz isso. Há também outras iniciativas de unidade com o pessoal lá de Osasco, do Dersão, né, que é o Anderson Novaes, do Gustavo Vila Real, né, que era do Nova Face, que é do Nova Face, né, junto com o Ailton. Então, há diversas
iniciativas de unidade dentro da nossa diocese. E há diversos irmãos também que têm um coração voltado para a unidade dentro da nossa diocese, mas não tem ministério. Mas falando de ministério, existe a Casa de Oração, né? Sejamos Um, e tem o trabalho do Padre Douglas com o pastor Efigênio também. Muito bom, e imagino que esses trabalhos têm gerado, têm frutificado muito através aí do testemunho de vocês, né? Ô Jefferson, fala uma coisa para mim, o que a Santa Igreja Católica fala sobre esse assunto? Boa pergunta, Marcos. É o seguinte, a Igreja Católica, ela é mãe, né? Então, ela é a única capaz de conduzir a questão da unidade dos cristãos por ser mãe, né? Então, ela tem diversos documentos, né? Que vêm da Santa Sé, do Papa, que trata da unidade dos cristãos. Né? Nós não precisamos inventar a roda. Aquele que sente o coração voltado para a unidade, porque nós vivemos unidade, Marcos, na nossa família. Eu tenho certeza que você tem algum primo que é evangélico, e Sim. quando tem um almoço em família, vocês sentam e comem juntos. Não é porque um é evangélico ou outro é católico que vocês têm que ficar brigando. Não. Né? Então, a igreja ela é muito sábia, né? Então ela tem diversos documentos que tratam da unidade dos cristãos, que aquele que se sente voltado à unidade, ele tem que se prender à sã doutrina, né? Porque senão é muito perigoso. Nós, da nossa comunidade, a gente vive debaixo dos documentos da igreja, da doutrina católica, para trabalhar a unidade dos cristãos. Né? Dentre eles, eu posso indicar para os irmãos o Unitatis Redintegratio, né? Que é um documento maravilhoso de São João Paulo II, que ele trata da unidade dos cristãos. Vou até ler um trechinho para você ver quão maravilhoso é esse documento. Ele fala assim, ó: promover a restauração da unidade entre os cristãos é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II, Concílio Vaticano II. Né? O Senhor começou ultimamente a infundir de modo mais abundante nos cristãos separados entre si a compulsão do coração e o desejo de união. O Senhor gerou isso, está no documento. Por toda parte, muitos homens sentiram o impulso dessa graça, porque a unidade dos cristãos, Marcos, é graça do Espírito. Também surgiu entre os nossos irmãos separados, por moção da graça do Espírito, vou repetir, começou a surgir nos nossos irmãos separados, por causa da graça do Espírito, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam deles todos aqueles que invocam Deus Trino e confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é doutrina católica, Marcos. A unidade dos cristãos é doutrina católica, né? Nós precisamos ser um porque a divisão é o maior pecado de todos. Né? Sermos divididos é um escândalo. Né? Nós adoramos o mesmo Cristo e temos divisões. Aquele que divide é chamado de demônio, de Satanás, ele que é o divisor. Né? Então, toda vez que a gente se divide, independente do motivo, nós não estamos dando testemunho de verdadeiros cristãos. Eu falei da Unitatis Redintegratio, mas tem a Utu Unicinte. E aí, Bento XVI fez diversos discursos a respeito da unidade. Muita gente tem o Bento XVI como aquele que não queria unidade. Muito pelo contrário. Né? Vou ler um trecho para você ver. Ele fala assim, ó. E agora perguntamos-nos, isso no encontro ecumênico
no Palácio Episcopal de Colônio, em 2005. Ele falou assim: e agora perguntamos-nos, o que significa restabelecer a unidade de todos os cristãos? E aí Bento falava assim: todos sabemos que existem numerosos modelos de unidade, e vós sabeis também que a Igreja Católica tem por objetivo a consecução da plena unidade visível dos discípulos de Jesus Cristo, segundo a definição que dela fez o Concílio Vaticano II em vários de seus documentos, Lumen Gentium, Unitatis Redemptor Gratio. Ele fala: tal unidade subsiste, segundo a nossa convicção na Igreja Católica, sem possibilidade de ser perdida. De fato, a Igreja não desapareceu totalmente do mundo. Contudo, a unidade não significa aquilo a que se poderia chamar de comunismo de volta, isto é, regenerar e recusar a própria história de fé. Não é isso. Absolutamente não. Não significa uniformidade. Isso são palavras de Bento XVI. Em todas as expressões da teologia e da espiritualidade, nas formas litúrgicas e na disciplina. Porque, Marcos, existe uma grande dificuldade dos irmãos do quê? Acham que tratar de unidade dos cristãos significa unicidade, uniformidade. Não, isso não é unidade. Nós somos, o nosso corpo é uma unidade de diversos membros, mas um só corpo. Agora imagina se a mão tivesse que ter o mesmo sentido do pé, o mesmo objetivo do pé. Não, a mão faz uma coisa, o pé faz outra coisa, a cabeça faz outra coisa, mas um só corpo. Isso é unidade na diversidade. Mas voltando a falar de documento, então tem Unitatis Redemptor Gratio, Utum Unum Sint, tem diversos documentos de Bento XVI, tem documentos do Papa Francisco, inclusive o Papa Francisco falou de unidade dos cristãos para a renovação carismática, que é, na sua essência, ecumênica. Nasceu na unidade dos cristãos. Mas isso é papo para outra live, Marcos. Outra live. Porque eu já estou falando demais. Eu gosto demais do assunto e eu acabo falando demais. De fato, Jefferson, é um assunto muito bom e é um assunto que rende muito, né? Mas nós começamos na semana passada, né, esse propósito de fazer uma live aí com os nossos amigos, com as pessoas que nos acompanham aí nas redes sociais, e graças a Deus tem dado muito certo, né? Porque é uma opção, todos nós aqui, todos não, né? Mas a maioria numa situação de quarentena, em casa, sem ter uma oportunidade de um bom diálogo, e a gente vem trazer essa proposta, né? Da oportunidade de um bom diálogo, mas acabei assumindo o compromisso aqui com os nossos amigos, de fazer 30 minutos de live, né? E a gente já está passando aqui dos 30 minutos, eu gostaria, nesse momento, primeiramente, de agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, né, todas as pessoas que estão lá fazendo seus comentários, dando as suas curtidas, né, o seu amei, isso é engrandecedor, é enriquecedor para mim, com certeza para o Jefferson também, e mais uma vez, Jefferson, agradecer você por ter se disponibilizado, né, eu sei que você, a gente conversou esses dias que a sua semana está bem corrida, né? Mas você fez questão de reservar esse tempo para esse bate-papo gostoso que a gente está fazendo. Então, muito obrigado para os nossos amigos, muito obrigado para você e que os propósitos de Deus estejam sempre à nossa frente, né? E que nós não queiramos, amém, Marcão. Que nós não queiramos ultrapassar ou desviar daquilo que Deus quer para nós. Marcos, eu queria muito agradecer você, porque assim, primeiro que essa iniciativa que você está tendo, ela é muito importante, né? Eu acompanhei, não ao vivo, mas eu vi depois a sua live falando sobre a família com o Thiago bonitão, tô falando aqui para todo mundo, Thiago é bonitão. Foi um tema maravilhoso que você trouxe com ele, agora está falando sobre a unidade dos cristãos, então eu queria parabenizar você, Marcão, pela iniciativa, porque é o seguinte, tá todo mundo fazendo live,
E aí é um povo orando, é outro povo falando, é outro povo cantando. E uma live onde você pode bater um papo, né? Com um amigo, você é meu amigo, a Maíra, que eu chamo de Maria. A vida toda, chama ela de Maria, ela fica brava. Ter esse papo, bate-papo assim, descontraído, livre, é muito gostoso. E tratar de temas que são importantes, que nem a família, agora, unidade dos cristãos. Poucas pessoas falam de unidade, porque falou de católico junto com o evangélico já assusta. Quando, na verdade, é um chamado. Eu não poderia finalizar essa live sem falar, Marcos, que a unidade dos cristãos é um desejo de Jesus. Está lá em João, capítulo 17, versículos do 20 ao 23. Jesus fez uma oração rogando ao Pai para que nós pudéssemos ser um. Então, eu quero finalizar essa live deixando bem claro que pelejar pela unidade dos cristãos é uma resposta à oração de Jesus que está em João 17, onde ele disse assim, Marcos: eu não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Vou repetir, Jesus falou isso em João 17, 20. A fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu estou em ti. Aqueles que eles estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Olha, Marcos, que responsabilidade. Para o mundo crer em Jesus, que ele foi o enviado do Pai. Jesus rogou ao Pai para que pudéssemos ser um. E ele falou assim: eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um. Como nós somos um, eu neles e tu em mim. Para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Então eu finalizo essa live agradecendo, Marcos, o convite. Eu estou à disposição sempre que for possível, nem sempre é, mas eu estou à disposição para a gente partilhar, né, e deixar isso registrado, né, para que outras pessoas acompanhem, né. É muito maravilhoso, parabéns pela iniciativa. Aqueles que quiserem saber mais sobre unidade, visitem a comunidade Missão Rio de Deus, né? Nós não estamos pedindo para que ninguém deixe o seu grupo de oração, para que ninguém deixe sua comunidade, mas porque a gente tenha unidade entre as comunidades, entre os movimentos, né? Porque não é só unidade entre católico e evangélico, é unidade na igreja, né? Que aquele que é do apostolado da oração tenha unidade com aquele que é da renovação carismática, para que sejamos um só, tá bom? Obrigadão, viu, meu irmão? Deus abençoe. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até mais.